E aí, meu povo abençoado do canal Política e Fé, estamos nós mais uma vez aqui, gravando um vídeo, trazendo informação. Para você que não me conhece, Juarez de Oliveira, do canal Política e Fé. E para você que me conhece, meu forte abraço, meu muito obrigado de coração, né? Para você que acompanha meu trabalho, para você que compartilha, para você que deixa seu like, seu dislike, seu comentário. Então, meu muito obrigado. Bom, pessoal, como sempre, né, eu já falei algumas coisas sobre isso em alguns outros vídeos, mas quando as pessoas são muito hipócritas ou caras de pau e repetem a mentira, a gente tem que repetir a verdade. Então, sempre teve sobre o presidente Lula uma perseguição dizendo que ele ia fechar a igreja, que ele é do diabo, que ele não gosta de crente, que não sei o que, sempre essa balela toda. Mas então, para refrescar a memória de algum gado, algum bolsomínio, desinformado ou hipócrita, né? E para quem também não entende, ainda não sabe se isso é verdade, se é mentira, então fica o seguinte esclarecimento. Primeiro, durante os 13 anos que o PT teve no poder, quando que uma igreja foi fechada? Quando que o Lula mandou prender alguém, mandou perseguir alguém porque era crente, porque era pastor? Pelo contrário, né? Malafaia, Macedão, aí viviam lambendo as botas dele aí para ganharem passaporte, né, livre, e andavam aí com ele para cima e para baixo aí. Então nunca ele perseguiu um pastor, nunca mandou fechar uma igreja, pelo contrário. Hoje, o teu filho que é cristão, de alguma família cristã que for na escola, e na escola tiver alguma atividade que ele não compactua com a sua fé, tanto ele quanto a sua família tem direito de não participar dessa atividade. Hoje, se um adventista trabalhar numa empresa e ele não for trabalhar no sábado, a empresa não pode obrigá-lo nem descontar, né, do seu salário, porque a lei da liberdade religiosa, que foi feita em 2003, assinada, adivinha por quem? Pelo presidente Lula. A lei da liberdade religiosa nesse país foi assinada em 2003 pelo presidente Lula. Então não foi Fernando Henrique, não foi Itamar Franco, não foi Fernando Collor, não foi José Sarney. Foi esse cara aí que hoje vocês têm a cara de pau de dizer que ele não gosta de crente, que ele persegue. Não, ele é um democrata. Ele respeita todas as religiões, ele respeita todo tipo de fé que existe nesse país. Então, uma grande mentira que o pessoal vem trazendo aí, que eu quero deixar esclarecido hoje. Eu sou muito marcado, e é óbvio, né? Sou muito marcado em alguns assuntos, em algumas postagens. E aí me marcaram numa postagem que dizia assim: por que os cristãos não apoiam Lula, não apoiam o PT? E aí lá estava dizendo que o PT era a favor do aborto. Então aqui eu quero deixar um esclarecimento, né? E como sempre a minha opinião bem desabafada, né? Porque eu digo assim, ó, ou esses cristãos é essa seguinte característica: ou eles são muito hipócritas e soberbos, ou desinformados. Mas eu posso garantir que 99% são hipócritas e soberbos, orgulhosos. Defende o diabo, defende o Satanás, mas não dão um braço a torcer, que estão errados. Por que eu posso dizer isso? Diz que, daí nessa postagem dizia que não apoiava o PT, o Lula, porque o Lula é a favor do aborto. Primeira coisa que eu tinha esclarecido: mentira. Quem fala isso é mentiroso, hipócrita, e eu duvido me provar o contrário. Duvido me mostrar uma postagem, duvido me mostrar um vídeo, um áudio, onde o Lula diga que ele é a favor do aborto. Eu não tenho bem certeza se foi em 2002 ou 2003 que o Papa esteve no Brasil pela primeira vez. E foram entrevistar o presidente Lula e perguntaram para ele. Ele disse: eu, como cidadão, sou contra o aborto. Eu, cidadão, sou contra o aborto. Mas como chefe de Estado, eu vou permitir que esse assunto seja debatido, seja discutido. Então, como ele não é autoritário como genocida, não é metido a ditador como genocida é, ele discute todos os assuntos, porque ele não é chefe da casa dele. Ele é chefe de uma nação, ele é chefe de um país. E no país todas as opiniões têm que ser respeitadas, têm que ser discutidas. Né? Então é isso que ele diz. Então quem diz que o Lula ou a Dilma é a favor do aborto é o mentiroso, é hipócrita. Eu provo que eles não são. Eu tenho vários vídeos, vários áudios, várias entrevistas onde eles dizendo não. Nós somos contra, nós não concordamos, apenas permitimos que o assunto seja debatido. Tanto que em 13 anos de PT, o aborto não foi aprovado. Essa é a maior verdade, não foi aprovado.
Então é que cai por terra. Mas agora onde eu fico olhando a hipocrisia, eu queria que esses cristãos bolsonaristas, esses homens de bens, eu queria que você que é bolsonarista cristão, pegue o teu pastor, pegue alguém, porque eles fogem de mim porque eu começo a fazer isso. Eu quero que você venha aqui no canal, no meu Face, e vamos debater isso. Você não defende, você não apoia o Lula, você não apoia o PT, porque segundo, ele é a favor do aborto. Primeiro, é mentira. Mas digamos que se fosse verdade, digamos que o Lula fosse a favor do aborto, eu quero que você me responda o seguinte. Primeiro, o Edir Macedo escreveu um livro, e num livro que ele escreveu, isso faz em torno de 3 a 4 anos, ele declara que ele é a favor do aborto. Ele é a favor do aborto. Inclusive no seu livro, ele tem a ousadia, a cara de pau, a hipocrisia, de como a maioria dos que defendem Bolsonaro, de distorcer a palavra e dizer que a Bíblia defende o aborto. E ele cita Eclesiastes 6:3. Eu que não fiz hermenêutica, não fiz teologia, não fiz, nem sei o que é hermenêutica, eu li aquele texto, não tem nada a ver com a Bíblia apoiando o aborto. Mas ele, além de mentir, além de ser hipócrita, ainda distorce a palavra de Deus e coloca dizendo que a Bíblia apoia o aborto. Aí ele, questionado, ele faz os seus cultos e nos seus cultos ele diz que as crianças nascem como rato. E que as crianças que nascem, elas não são da vontade de Deus, elas são da vontade do homem. Enquanto que a Bíblia diz que antes que eu e você fôssemos gerados, a Bíblia não diz, não, é só quem nasce de casamento. Não, a Bíblia diz que qualquer um, que antes de ser gerado, Deus já conhecia, Deus já sabia, Deus já tinha um propósito. Mas eu não vou debater esse tema aqui agora. A questão é que é o seguinte, que ele diz que as crianças nascem como rato, pela vontade do homem, não pela vontade de Deus, e que depois essas crianças vão ser marginais, vão ser pessoas raivosas, vão ser pessoas rancorosas, vão ser pessoas que só vão causar problema para a sociedade, como se Deus não tivesse poder, não tivesse autoridade para mudar nada. Mas há questionamento que eu quero deixar para esses bolsonaristas, cristãos hipócritas. Então por que se o teu presidente, se vocês são tão defensores da vida, são tão corretos, por que o Bolsonaro se ajoelhou aos pés do Macedão e recebeu a unção de arrebentar? Por que a maioria dos que se dizem dos parlamentares cristãos da base evangélica lá, dos deputados evangélicos, a maioria são do PL, a maioria são da Universal? Então por que o Bolsonaro não rejeita o apoio do Macedão, não rejeita o apoio da Record? Sabe por quê? Porque são um bando de hipócritas, são um bando de pilantras, falam aquilo que lhe convém. Então, tipo assim, ó, isso que eu quero deixar claro aqui. É mentira, mas digamos se o Lula fosse a favor do aborto, o Lula pelo menos não usa a Bíblia, o Lula pelo menos não é pregador da palavra, o Lula não se diz que aceitou Jesus, desceu o Rio Jordão. Agora eu fico admirado desses cristãos hipócritas aí, pilantra como Edir Macedo, Malafaia, Feliciano. E a você que é bolsonarista, que se diz cristão, me responda. Por que então se o teu presidente é tão cristão e é contra o aborto, por que ele anda abraçado com Macedão? Por que ele libera bilhões e bilhões de reais para a Record para falar bem dele? Então assim, meus amados, é isso que eu sempre venho debater nesse canal aqui. Ó. A hipocrisia, né, hoje, ela está acima de Cristo na vida da maioria dos bolsominions cristãos. Então você que diz que não apoia o PT, que não apoia o Lula por causa do aborto, eu queria que você me respondesse por que o Bolsonaro anda de mão dada e abraçado com todos esses cristãos da Universal, enquanto que o seu líder declarou e escreveu e distorceu a palavra de Deus, dizendo que ele é sim a favor do aborto. Então um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.